Oi, oi! Tô na área para mais um Bem Bahia. Que delícia compartilhar a arte e a cultura com você. O programa tá daquele jeito, ó, caliente. Sabe por quê? Hoje tem Sidney Magal. O astro celebra 60 anos de carreira. Eu fui para a Europa, fiquei quase 2 anos na Europa fazendo shows em boates e fui descobrindo o cigano que havia em mim. Quer dizer, cabelo, brinco, roupas coloridas, salto alto, tudo isso surgiu na Europa antes de eu voltar ao Brasil. Quando eu voltei, eu já voltei Sidney Magal. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Tem artes visuais com a exposição de Paulo Bruschi. As pessoas sempre viam o museu como uma coisa, assim, não tinham coragem, não tinham de entrar, achavam que isso era só para intelectuais. E a arte é o que você gosta ou não gosta, não tem que justificar, nem dizer por que gostou, nem por que não gostou. Não. E a animação Revoada. Cangaceiro. A pior raça desse mundo. Diz que eles têm parte com o demônio. Eles saem de noite pra caçar e bebem o sangue dos inimigos depois que mata. Está em cartaz aqui no Museu de Arte Contemporânea a exposição Transliquidificação Poética, de Paulo Bruschi, um dos grandes nomes da arte conceitual brasileira. Eu faço o que me vem na cabeça, assim. Por isso que eu tenho uma obra diversificada, né? Eu nunca tive censura, nem autocensura interna. Então eu não me preocupo. Feito uma obra minha que tem eu, que é arte, para que serve? É o que me vem, eu faço. São 50 e poucos anos que estão aqui. Praticamente tem mais de 300 obras. É um cara que já foi perseguido, preso 4 vezes e que não é esse artista desse mercado contemporâneo do vender arte. Não. Ele é um artista que provoca, né? Um artista provocativo. A exposição é uma exposição provocativa, né? Um mergulho no universo criativo de Bruschi. Aqui na mostra, o público é apresentado a trabalhos que transitam entre poesia visual, livro de artistas, arte postal, performances, instalações e intervenções nas mais diferentes mídias. Toda essa variedade evidencia a diversidade de linguagens que caracteriza a produção do artista e reafirma o seu nome na importância da arte contemporânea no Brasil e no mundo. Todos os movimentos da vida deles são gestos artísticos, né? Isso é muito interessante, ver essa liberdade, ver essa cabeça, né? Esse pensamento. Para o curador Daniel Rangel, essa mostra é uma experiência construída por aproximações, afetos e atravessamentos. Tudo junto e misturado com o caminho vivido por Bruschi, que transforma o cotidiano em espaço de criação, ao dissolver as fronteiras entre arte e vida. São 6 anos pesquisando esse trabalho de Bruschi, até fazer essa exposição. Bruschi é a nossa referência do Nordeste da arte conceitual, da arte poesia, da arte com a palavra. Ele não procura responder, mas sempre ampliar nossos questionamentos sobre o que é arte, para que serve. A arte moderna ela é muito voltada para o olho, para você ver as belezas, enfim, ela é muito voltada para o olho. A ruptura que a arte contemporânea faz é que ela é voltada para a mente. Ela faz você pensar. Ela não quer tanto despertar a beleza. Um pão desse, ele não quer ser bonito, ele quer fazer você pensar um pão de 2 metros. O que é um pão de 2 metros? Está falando da fome que vivia naquela época. Grande parte da obra de Bruschi questiona o próprio sistema de produção, circulação e legitimação da arte, incorporando reflexões sobre liberdade de expressão, comunicação e experimentação.
Eu não tenho a menor metodologia. A bem coisa pela rua. Tudo para mim eu vou transformando em arte. Tudo. Eu não tenho um conceito. Eu fiz um exercício de me deseducar. Claro que foi duro, mas eu me deseduquei. Estética, para que serve, utilidade, o que é útil, o que é inútil. As pessoas sempre viam o museu como uma coisa, assim, não tinham coragem, não tinham de entrar, achavam que isso era só para intelectuais. E a arte é o que você gosta ou não gosta, não tem que justificar, nem dizer por que gostou, nem por que não gostou. Não. A arte é assim, não serve para nada. E é bom por isso. Ela não tem utilidade, ela não serve para nada. Faça um aí. Quando a luz vier, é que ela enxerga cerca de 3, 5 milímetros na frente, na varredura que ela faz. Lá vem. Eis que Sua obra artística, aí. é minha, é nossa. É sua e da máquina. A máquina como coautora, muito bom. Eu super indico a visita ao MAC Bahia para ver as exposições e para curtir esse lugar. Olha só que lindo! Das artes visuais, a gente segue para a literatura. O jornalista e escritor baiano Paulo Salles lança o livro de crônicas Uma Breve Fenda de Luz. Os textos celebram a beleza e as incoerências da vida. Você com certeza já se deparou com situações cotidianas que te fizeram refletir sobre questões mais profundas. Isso tem a ver com a passagem do tempo. E é esse assunto que interessa muito a Paulo Salles aqui no livro Uma Breve Fenda de Luz. Inclusive, Paulo, que tempo e que mundo que você encontrou, se deparou quando você escreveu esse livro? É um mundo que causa, acima de tudo, uma certa estranheza, né? Essas crônicas foram escritas nos últimos 4 anos e elas relatam um certo assombro diante de muita coisa que vem acontecendo, diante de um mundo que meio que se dissolve para dar lugar ao outro. Esse mundo é um mundo que a gente ainda não sabe, é um mundo hipertecnológico, é um mundo em que certas certezas vão se esvaindo muito rápido. E aí a gente vai perdendo nosso norte, nossa bússola. Uma Breve Fenda de Luz encerra uma trilogia que você começou em 2017. Como esses 3 livros estão conectados? Foi quando eu comecei a me especializar em escrever crônicas, né? Minha formação no jornalismo é de repórter de cultura. O Erguei e Destruí, que é o primeiro livro, foi escrito... Foram crônicas escritas num blog que eu tinha entre 2009 e 2015, mais ou menos. Então, essas obsessões estão no Erguei e Destruir, estão no segundo livro que eu lancei, que foi o Pegadas no Solo do Tempo, e estão em Uma Breve Fenda de Luz. Como eu, Hirayama sabe que a vida é um delírio cotidiano, ainda que obscurecido por tédio, torpor e desatino. Um perder-se e encontrar-se indefinido, no qual tateamos buscando uma nesga de sentido, um rasgo de epifania, uma centelha de sabedoria, um naco mínimo de enlevo. Seja no desabrochar de uma flor, num verso de poema, ou num hiato quase imperceptível em que uma cor indefinida no céu nos lança violentamente de volta à infância. Encerramos nossos segredos e prosseguimos. Reprimimos nossas lágrimas e prosseguimos. Observamos a passagem dos anos nos envergando e prosseguimos. Paulo tem uma sensibilidade muito grande para falar sobre o ser humano, né? Para falar sobre o cotidiano, sobre a finitude, sobre as coisas simples da vida. Então esse olhar apurado, sensível, criativo, é o que ele oferece de melhor na escrita apurada que ele tem, tanto como crítico de cinema, como repórter especializado em cultura e mais recentemente como cronista. Eu conheci o Paulo quando a gente trabalhou no Correio da Bahia, lá no começo dos anos 2000, imagina.
E depois que o gosto pela literatura foi nos aproximando, né? Eu não sabia que ele era esse bom, esse excelente cronista que bebeu, e bebeu muito bem na fonte de Rubem Braga, Paulo Mendes Campos e muitos outros. Rosendo, você que é músico, quais são os sons que você ouve na literatura de Paulo Salles? Na literatura de Paulo Salles, com certeza eu ouço um jazz. Jazz, Coltrane, até porque ele mesmo, né, coloca isso nos seus escritos. Vamos fazer um breve intervalo para você alongar o corpício, porque na volta ninguém vai ficar parado com o som caliente de Sidney Magal. Um mundo de sensações, um mundo de vibrações que posso te oferecer. Tenho ternura para brindar-te, carícias para entregar-te, meu corpo vai te aquecer. Serão os dias mais felizes, se vive junto a mim. Espero que decidas, é só dizer sim. Voltamos com o Bem Bahia. O cangaço fascina os criadores do audiovisual brasileiro não é de agora, mas no cinema de animação, um projeto apresenta o universo dos cangaceiros com uma roupagem inédita. Ficou curioso? Vamos conhecer agora Revoada versão steampunk, do diretor Duca Rios. Cangaceiro. A pior raça desse mundo. Diz que eles têm parte com o demônio. Eles saem de noite pra caçar e bebem o sangue dos inimigos depois que mata. Bom, o Revoada eu tenho uma ligação muito forte com o filme, porque ele é um remake de um filme feito em ação real, né, filmado mesmo, por um diretor muito importante para a cinematografia baiana, que é o José Humberto Dias. Ele criou esse filme e foi assim meu primeiro trabalho em cinema, porque eu vim da publicidade. Então meu primeiro trabalho em cinema mesmo foi na equipe de arte desse filme. E desde então eu sempre falei muito com o Zé que eu queria refazer essa história. Primeiro, na época eu não pensava nem em animação, eu pensava mais em quadrinhos. E aí a ideia da animação foi natural. Né? Depois que eu tinha já feito o meu primeiro longa-metragem, que é o Meu Tio José, eu achei que nesse segundo longa-metragem que a gente iria fazer, eu podia pegar aquela ideia do Revoada. E aí eu peguei o roteiro original dele e eu, junto com a Amanda e Ana Cláudia Caldas, nós adaptamos o roteiro para uma história que, assim, em termos de essência, é a mesma, é uma história sobre cangaço. E exalta assim, um Brasil que é assim, aquele Brasil original, aquele Brasil profundo. Eu sei que ele era como um pai pra você. Ela era minha amiga, conselheira, mas a gente tem que se vingar. Na adaptação do roteiro, eu fui colocar minha visão. Queria fazer um filme com mais ação. E eu vim para uma questão mais contemporânea dentro da cultura pop mesmo, né? Que é o steampunk. É você falar de futuro, mas de forma retrô, com peças, engrenagens, trocando em miúdos, assim, é um futurismo retrô. Eu resolvi refazer, né, os cangaceiros como se fossem meio robóticos, né? Eles não são robôs, são humanos, mas humanos que foram perdendo parte dos corpos nas guerras contra a Volante, e essas peças foram sendo restituídas como elementos robóticos mecânicos, né? Braço mecânico, perna mecânica, olho mecânico. O Revoada ele ficou pronto, ele é um filme que, ao contrário do que se pensa sobre animação, ele não é um filme para criança, ele é um filme para adultos. É um filme que fala de violência, mostra violência explícita. É um filme que mostra assim, as agruras da vida do cangaceiro. Onde vem esse som de motor? É batuque de guerra ou de dança? Na miragem que balança.
E isso tudo, essa coisa de futurismo, trouxe uma reflexão também que é mais atual, que é essa questão de o que é ser humano hoje num mundo de inteligência artificial. Um mundo todo mecanizado, primeiro mecanizado e hoje digitalizado. Assim, o cérebro é a última coisa assim, que o ser humano resolveu substituir. Fazer animação é sempre muito, muito trabalhoso. E o filme me agradou muito assim, no final. É sempre um processo muito catártico assim, produzir um filme em animação. A estreia do filme vai ser no segundo semestre. E a gente ganhou um edital, inclusive, agora de distribuição para o filme. Então, acho que vai ser bem interessante assim, esse processo de levar esse filme para as salas de cinema comerciais e depois vender esse filme internacionalmente, nacionalmente. O vento está contra nós. É chegada a hora, minha gente! Verdadeiro ícone da sensualidade latino-americana, Sidney Magal completa 60 anos de carreira. Em uma noite de celebração na Concha Acústica do TCA, ele confirmou porque é um dos grandes artistas deste país. Solta o som! Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. O rei de Sandra Rosa Madalena está aqui comigo. Sidney Magal, nosso sangue ferve por você, além de astro da música, um ícone de personalidade, de moda, sempre muito performático, intenso. Inclusive, tudo isso já estava no seu radar desde o início. Como é que Sidney Magal foi se formando? Eu comecei cantando muito cedo, com 14 anos de idade, mas só fui descobrir a minha personalidade artística muitos anos depois. Eu fui para a Europa, fiquei quase 2 anos na Europa fazendo shows em boates e fui descobrindo o cigano que havia em mim. Quer dizer, cabelo, brinco, roupas coloridas, salto alto, tudo isso surgiu na Europa antes de eu voltar ao Brasil. Quando eu voltei, eu já voltei Sidney Magal. Todo teu, minha, toda minha, juntos, essa noite, quero te dar todo o meu amor. Você se tornou e ainda é um sexy symbol. Como que você lida com essa imagem sensual que as pessoas têm de você? É sempre o público, né, que começa com os adjetivos e você começa a se sentir dentro do contexto, como é o caso do cigano, que na verdade eu não sou cigano, eu tenho descendência cigana muito lá atrás, e o amante latino, não sei se sou esse amante todo também, então de repente o sex symbol veio daí, das pessoas que sentiram alguma sensualidade, principalmente na minha forma de me apresentar, o meu olhar, enfim, o carinho que eu tenho pelo público transmitiu isso. E eles estão sempre com a razão, né? Eu não posso dizer que eu sou um sex symbol, que seria um pouco demais pro meu gosto. Delicioso. Eu sou a Sandra Rosa Madalena dele. Magal, eu quero um beijo seu. Você escolheu Salvador para dar início às comemorações dos 60 anos da sua carreira. Que magia você espera da Bahia? A magia que a Bahia sempre me apresentou. Primeiro, há muitos anos atrás, no início da minha carreira, eu estive aqui várias vezes, fui muito bem recebido. Depois de um certo momento da minha vida, o mais importante talvez da minha vida, eu conheci a minha mulher baiana aqui na Bahia, num concurso. Brinquei vários carnavais em cima de trio elétrico e fui me apaixonando aos poucos. Fui me apaixonando tanto que, de repente, eu mudei para cá e já tem quase 30 anos que eu moro aqui. Então eu disse, gente, eu ainda não fiz um show grandioso, um show com convidados, um show completo de Sidney Magal, que seja agora aos 60 anos, na Concha Acústica, tão conhecida de todo mundo. Uma noite para reviver os clássicos, cheia de convidados. O Baile do Magal conta com os sucessos dos anos 70 e 80 que fizeram este ícone despontar, com a lambada dos anos 90 que o consagrou
mas também com hits da MPB que Sidney Magal escolheu para coroar esse momento. Então, eu acho que para qualquer profissão, o mais importante é você ter certeza do que você quer, se respeitar e se lançar para ver se a galera vai te aceitar. A galera me aceitou e me aceita há 60 anos. Isso é muito bom sinal para mim. Oh, eu te amo. E o meu sangue ferve por você. O meu sangue ferve por você. Feliz, com você que é tudo que sonhei. O meu sangue ferve por você. Infelizmente eu tenho que encerrar o Bem Bahia, mas é neste clima que eu me despeço. Continue conectado com a arte e a cultura da Bahia através das nossas redes sociais. Agora, aumente o volume, afaste o sofá para curtir um pouco mais do som dele, Sidney Magal. Seja feliz, seja você. Um beijo! Se o corpo estremece e já não consegue parar, se o som se espalha na pele fazendo suar, se o ritmo é quente, bate que bate com emoção, te abraço, te rosco, te esfrego, te sujo então. A fruta é madura e da árvore não vai cair, a roupa lambuzada de jeito que é bom repetir. São 5 elementos apunhalando o coração: o fogo, a terra, a água, o ar é a paixão. Me chama que eu vou. Te sinto por dentro, te levo na palma da mão, te toco no centro, diabo tesão, brincando, rolindo, ardendo sem medo de prazer. Cara de diabo, bunda de bebê. É mesmo um luxo, é lógico que é sensual. É um doce pecado melhor do que o original. São 5 elementos apunhalando o coração: o fogo, a terra, a água, o ar é a paixão. Me chama que eu vou.